Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Voyage de Animais Coloridos. Eu sou a Daniele Rodrigues, estudante de Ciências Naturais da Universidade de Brasília, e hoje falarei sobre meu amor por animais coloridos e também sobre seleção sexual. Agora, pega teu etograma e vem comigo. Voyeur, imagina o seguinte cenário. Você está numa praia, seus pés estão na areia e o vento está batendo na sua cara. Você ouve o mar perfeitamente e na sua frente tem um monte de elefante marinho na praia. Você de cara percebe, é um harém. E as fêmeas estão tendo seus filhotes na areia, o que significa que é a oportunidade perfeita para o acasalamento. Tudo numa paz, tudo numa boa, quando de repente você avista um macho invasor. O macho dominante também o avista e vai em sua direção. De repente, o dominante começa o ataque ao invasor. Ele morde, transfere todo o peso do seu corpo, começa uma luta intensa entre os dois, até que finalmente o macho dominante acaba ganhando. Volta para perto de suas fêmeas e se acasala com elas. Darwin diz que seleção sexual é a luta de indivíduos de um sexo pela posse de indivíduos do sexo oposto. Ele classifica entre seleção intrasexual e intersexual. A intrasexual é a que eu descrevi. Seria membros de um mesmo sexo, geralmente machos, competindo por acesso a membros do sexo oposto, geralmente fêmeas. E a intersexual é a escolha de parceiros de um sexo pelo outro, geralmente fêmeas escolhendo macho. Mas vamos com calma. A cena que descrevi há pouco sobre elefantes marinhos, que seria a competição entre membros de um sexo para acesso a membros do sexo oposto, é muito comum em harém, e é uma das razões pela evolução de ornamentos tipicamente masculinos, como por exemplo o chifre dos cervos. Rola que nem todo animal quer sair no soco diretamente. Na real, a maioria não quer, porque é uma perca muito grande de energia, e se os dois competidores ficarem cansados, pode vir um terceiro engraçadinho e desbancar os dois. Então, ao invés de sair diretamente no soco, eles ficam medindo o tamanho corporal, pausa para risos, rindo muito, e também rungidos, entre várias outras coisas. E, embora eu citei exemplos de macho, lembre-se que não só são eles que têm haréns. Temos também suricatos de assanãs, fêmeas donas da porra toda, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de cenário. Você está numa floresta. As aves não param de cantar. Você está deslumbrado com a paisagem. Senta e começa a observar em volta. Você foca em uma ave. Pelo ornamento, você saca. É um macho. Você vê ele removendo galhos e folhas ao redor. Ele faz isso durante um bom tempo até colocar pequenas frutas. Então, ele infla o peito, as penas e começa a dançar. Você avista de repente uma parceira sobrevoando. Ela olha e vai embora. Ela não escolhe, eles não se acasaram. Essa cena já seria a seleção intersexual, aquelas onde membro de um sexo escolhe o sexo oposto, geralmente fêmeas escolhem machos. E aí vale tudo: cor, dancinha, jardim, comida, o que tiver de novo. Você deve ter reparado que eu falei na primeira parte que os machos saem no soco pelas fêmeas e na segunda que as fêmeas escolhem os machos, mas isso é regra? De onde saiu isso? Na real, isso sai de Darwin. Ele fala no livro The Descent of Man que as fêmeas geralmente são meio borocochô e os machos têm vários ornamentos. Mas o geneticista chamado Bateman realizou um experimento utilizando mosca da fruta, Drosophila, e ele chegou a algumas conclusões que ficou conhecido como princípios de Bateman. A primeira conclusão foi: os machos produzem mais descendentes que as fêmeas. Segunda,
Os machos apresentam mais número de parceiras sexuais que as fêmeas. Terceiro, existe uma relação mais forte entre o sucesso reprodutivo e de acasalamento entre os machos do que entre as fêmeas. Bateman ainda afirma que o sucesso reprodutivo de um macho vai aumentar de acordo com o número de fêmeas. Quanto mais fêmeas os machos se acasalarem, mais fodas eles vão ficar. Já das fêmeas, ele dizia que, primeiro que ela se acasalar é o máximo, é o pico dela. E acredite, isso ainda rolou extrapolação para humanos, pelo menos por parte de alguns cientistas. Só que, graças à boa ciência e ao bom senso de mulheres cientistas perfeitas, hoje em dia a gente sabe que ele errou feio e errou rude. Houve réplicas do experimento deles, e uma das que mais me chamou a atenção foi uma retratada no livro Consultório Sexual da Doutora Tatiana para Toda a Criação, da Olivia Judson. Ela relata uma réplica que fizeram, que esperaram só 2 dias a mais de metodologia do que o Bateman colocou, e descobriram que, na verdade, as fêmeas apresentam um maior número de parceiros sexuais. Nesse livro é relatado várias vezes, inclusive, que Bateman errou, desde competição espermática e tudo mais. Mas também tem um trabalho da Patrícia Gulati, que ela é uma bióloga evolucionária, e ela é uma cientista da qual eu realmente teria um pôster da cara dela no meu quarto só pelo que ela fez. Ela recriou o experimento de Bateman e ela achou vários erros metodológicos. Eu peguei o resumo do artigo dela e traduzi a conclusão. É uma tradução livre, mas bora lá. Ela fala o seguinte: o método de Bateman superestimou indivíduos com 0 companheiros, subestimou indivíduos com 1 ou mais companheiros e produziu estimativas sistematicamente tendenciosas do número de descendência por sexo. A metodologia dele avaliou erroneamente as variações de aptidão física, que são variáveis chaves da seleção sexual. Perfeito, sim. E eu também descobri, enquanto eu fazia a pesquisa para esse artigo, um livro sobre Desfazendo os mitos de nossas mentes separadas por gênero. Unmake the Myths of Our Gendered Minds, por Cordelia Fine. Ela tem um capítulo contando só sobre Bateman e como esse viés foi machista e tudo mais. O viés dele influenciou na ciência do que a ciência em si. E aí eu não li o livro todo, só li esse capítulo, mas achei interessante. Para quem quiser ler, eu vou deixar na descrição. Bateman à parte, nem tudo tá perdido. Existem várias hipóteses e princípios que parecem explicar a seleção sexual. E aí eu vou citar algumas aqui para vocês, mas tenham em mente que eu não estou falando em ordem de importância. Aliás, eu acho que nem existe uma ordem de importância. E uma única espécie pode acontecer mais de uma dessas hipóteses, sabe? A primeira que eu vou falar pra vocês é a de benefícios diretos. As fêmeas escolheriam machos que trazeriam presentes nupciais, tipo comida, cuidado parental, território, e aí, claro, quanto maior, melhor. Um exemplo disso é uma mosca da ordem Mecoptera. A fêmea sempre dispensa tudo que é borocochô que o macho traz, então assim, nessa espécie eles trabalham muito com presa, com comida. E aí toda vez que o macho aparecia pra ela com uma presa borocochô, ela olhava pra cara dele tipo, amigo, vamos ver isso aí. Já quando ele trazia uma presa maior, essa presa, além dela aceitar a presa, ela ditava, não, se é grande, o tamanho da presa era proporcional ao tempo de acasalamento que eles ficavam. E aí pra ele era vantagem trazer uma presa grande. Uma coisa legal sobre essa mesma mosca é que ela, quando ela tava caçando sozinha e tal, ela comia a presa pequena de boa. É só quando o macho traz que realmente... Amigo, me respeita, né? Mais ou menos essa vibe. Também temos um cara chamado Fisher. Só Fisher tem 3 hipóteses, princípios e daí por diante. A primeira delas é a hipótese do filho sexy, ou também conhecida como dos bons genes. Seria o seguinte: a fêmea escolheria os machos não com base em presentinhos diretos, e sim com a qualidade dos genes dele. Porque pra ela não se importar, tipo, tá bom, vou conseguir uma presa aqui e tal. Não, o que importa pra ela é, tipo, ter um sucesso reprodutivo aí cabuloso. E aí fizeram essa hipótese com base no Antilocapra. Vou te dar alguns minutinhos pra você pesquisar o que é isso no Google. Pesquisou? Bora lá. Seguinte, o macho, ele literalmente não faz porra nenhuma. Ele tem um sistema de harém dele e ele fica lá. A fêmea que vai atrás dele
E ela se decide se vai ou não acasalar com ele com base no sistema de harém. Quanto maior o sistema de harém, mais ela infere que, putz, esse cara deve ser bom em defender o território, né? Então ela tende a preferir machos com um sistema de harém aí cabuloso. Só que e as fêmeas que não participam do sistema de acasalamento de harém? Como diabos elas vão saber se, não, ele tem um gene bom porque defende aí um harém cabuloso? Isso só seria para espécies dos sistemas poli? Então, não. O que importa mesmo é traços indicadores de honestos e verdadeiros. Mas, como que ela ia saber que, nossa, que traço verdadeiro, né? E como que ela saberia se o macho não iria tentar trapacear e tudo mais? Então, fala que sim, os machos tentariam trapacear, só que sinais honestos seriam traços que são super custosos e gerariam uma energia do cacete só pra fazer. E aí, quanto mais chamativo, mais custoso, e aí mais difícil também ser falso. E aí, chegou uma equipe de pesquisadores que pensaram, putz, imagina que legal se um macho tem resistência a parasita. Isso indicaria que ele tem um gene muito foda, né? Mas como que a fêmea ia saber disso se ela não conseguiria ver o parasita? Para responder isso, pela primeira vez nesse programa, eu convido você, voyeur, para dentro de um laboratório. Hoje, a gente vai estudar a Galobanquiba. A gente vai infectar eles com algumas minhocas parasitas, sem a fêmea ver, claro. E vamos ver quais machos ela escolhe. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso num programa de podcast, mas isso foi exatamente o que Hamilton e Zuck fizeram. E aí eu só queria pontuar que Zuck vem de Marlene Zuck, que é uma mulher cientista, e eu sempre vou exaltar mulheres cientistas nesse programa, mesmo sem um contexto prévio. Mas bora lá. Eles descobriram que as minhocas afetam a aparência final dos animais. E aí, os que eram parasitados ficavam com uma aparência super capenga. Nisso, quando colocaram a fêmea pra escolher eles, ela não ia escolher macho com uma aparência capenga. E aí, isso apoiaria a ideia de que, os parasitas são sim um fator importante para a escolha de parceiros, e várias hipóteses afirmam que quanto mais colorido, melhor os genes do parceiro. Fizeram vários estudos com vários tipos de animais que apontaram isso. E bom, eu tiro isso por mim, que sou voyeur de animais coloridos, não é mesmo? Assim como vocês. Existe um negócio chamado Complexo Principal de Histocompatibilidade. Isso na tradução, porque o nome dele em inglês consegue ser mais ridículo que isso, mas beleza. Basicamente, é um conjunto de genes que produzem proteínas que guiam o corpo na identificação, para diferenciar o que sou eu e o que é você. E aí é o seguinte, ele é um conjunto de genes mais variável até então descobertos. Eu não sei se a data de publicação do livro para hoje já mudou, né? Mas basicamente descobriu o seguinte, que animais aparentemente preferem se acasalar com quem tem o MHC mais diverso possível, porque aí teriam proles com um sistema imunológico forte que tentariam sempre se livrar de doenças. Tá, nessa hora eu sei que você, voyeur, deve estar pensando, putz, tá me zoando, né? Como que um animal ia saber, não, esse indivíduo tem um MHC super diferentão do meu, esse conjunto de genes aqui. Acontece que descobriram com ratos que saberiam se é diferente ou não pelo tipo de odor. Mas, como os cientistas não param, resolveram fazer isso em humanos. O cenário é o seguinte, 121 mulheres, 121 homens, 6 camisas, 2 delas usadas por mulheres e 4 por homens. E aí, pediram para saírem cheirando e tudo mais. E aí perceberam que, quanto mais horrendo as pessoas achavam o cheiro, mais semelhante o MHC, entre a pessoa que cheirou e entre a pessoa que vestiu a camisa. E aí era engraçado porque algumas pessoas nesse experimento relataram, tipo, nossa, velho, isso aqui é o cheiro do meu ex, isso aqui é o cheiro do meu marido, esse tipo de coisa. E aí, como aluno da graduação só se fode, quem me acompanha no Twitter sabe que direto eu falo de algum experimento que fizeram com o aluno da graduação e que o coitado é feito super de cobaia. Fizeram a mesma coisa com os universitários, só que dessa vez fizeram o seguinte. Coletaram sangue de homens e mulheres que receberam a camisa. Fizeram os homens usarem camisa por 2 noites seguidas. Sim, imagina a caatinga dessa merda. E aí mandaram para mulheres diferentes que não estavam usando anticoncepcional na época e tudo mais, tudo certinho. Mandaram uma camisa com MHC que era próximo do dela e outra com o MHC, uma camisa com o cheiro de alguém que era diferente dela, com o MHC diferente dela. E aí descobriram que as mulheres preferiam os machos com o cheiro diferente mesmo dela, do MHC mais diferente do dela.
E aí o legal ainda dessa pesquisa é que perceberam que os próprios perfumes que os homens usavam acabavam por acentuar esse MHC, mesmo que inconscientemente. Tá, mas essa questão da MHC ainda é meio contraditório, porque lembra que eu falei lá no começo que, putz, todo mundo tem um MHC super diverso, super diferente? Então, mesmo que é parecido, é diferente? E aí começaram um debate se seria quanto mais diferente ou quanto mais diverso e coisas do tipo. E até então o que a gente tem sobre isso é o que eu falei. Agora vamos voltar para Fischer, né? Fischer também tem o princípio de Fischer. Lá ele explica por que a proporção de sexo da maioria das espécies que tem descendência é de aproximadamente 1:1 entre machos e fêmeas. Eu sei, confuso, bora lá. Basicamente, uma fêmea só pode produzir um óvulo por vez. Então vamos supor que a gente tem uma fêmea que transa, sei lá, comeu animais. Ela só engravidaria de um deles. Agora, se o macho transasse com 1000 fêmeas, ele conseguiria engravidar cada uma delas. Então, se você tem uma população com mais fêmea que macho a princípio, o macho vai conseguir se reproduzir com várias e ter muitos descendentes. E aí, ia acabar ficando próximo e acabar sempre balanceando. Como o macho eventualmente ia ter filhas mulheres também, ia acabar rolando a mesma coisa. Só que essa tem um monte de porém. Inclusive alguns que eu já até falei em episódios passados. Porque é o seguinte, toda essa proporção pode ser afetada por predação, hormônio, temperatura, mortalidade, doença, sem contar de espécies que propositalmente produzem poucos machos, tipo abelhas. Inclusive a gente bem podia aprender alguma coisa com elas, né? Pô, meu sonho, imagina partenogênese? Ia amar. Depois eu faço um episódio sobre isso. E tenho também o Fischer's Runaway. Vamos para o seguinte cenário. Você, voyeur, tá em um laboratório. Você pegou uma mosca de Opsidae. Sim, tudo que você conseguiu fazer nesse momento foi com mosca, porque 1, animal é difícil, 2, porque o que você vai fazer era tudo que você ia conseguir fazer em vida mesmo. Você descobriu que as fêmeas tendem a querer se acasalar com machos que têm o olho super separadão. E aí, quanto mais separado, melhor. Então, você criou 2 tratamentos. O primeiro, só com macho de olho separado. E o segundo, só com macho de olho mais junto. E aí, você tacou umas fêmeas lá e vê o que dá. O primeiro tratamento, que só tinha macho com olho separado, à medida que as gerações iam indo, o tamanho do olho aumentava cada vez mais. Já de olho junto, acabou ficando cada vez mais junto, depois de algumas gerações. Até que você um dia olha e pensa, interessante, e se eu misturar todo mundo aqui só pra ver o que dá? E aí você percebeu que fêmeas que tinham o olho separado preferiam machos com olho separado. E fêmeas que tinham olho junto preferiam machos que tenham olho junto. Voyeur, que porra aconteceu aqui? Como eu falei inicialmente, essa é a The Runaway Hypothesis. Até pode ser que tenha uma tradução disso, bonitinha, mas eu não me atentei. Eu só lembro da tradução livre, que já eu falo sobre ela. Mas a hipótese é o seguinte. Basicamente, existem alelos em 2 locos. E sim, essa vai ter uma basezinha genética, mas eu prometo que eu vou tentar facilitar aqui. Locus é um local fixo no cromossomo, que está localizado em determinado gene ou marcador genético. Um deles vai codificar a preferência feminina e o outro o traço masculino. Então, com o tempo, os alelos dos 2 genes vão se tornar associados uns aos outros. Como assim? Vamos supor que a gente tem uma população que algumas fêmeas vão preferir machos coloridos. E vai ter alguns machos coloridos e uma população meio capenga. O locus tanto para a cor masculina quanto para a preferência masculina são encontrados tanto no macho quanto na fêmea, só que só é expresso quando o gene está ligado no sexo certo. Que? Traduz aí. Tá. Fêmeas que se acasalam com machos coloridos não vão só produzir filhos com genes coloridos, mas filhas que preferem machos coloridos. E assim, a evolução do ornamento vai ser cada vez mais exagerada, mais intensa, mais elaborada. E como isso vai mudando cada vez mais, vai criando um loop. Sempre a condução de, abre aspas, fugir. Por isso, The Runaway. E aí sim, a seleção produziria traços cada vez mais intensos, como eu falei anteriormente. Também temos o viés sensorial. Dessa vez, voyeur, você vai para o passado. Sim, nesse podcast a gente pode tudo, inclusive viagem do tempo. Vamos supor que tem uma espécie de águia azul, muito linda e muito tranquila, favorável, que elas se alimentam muito de uvas vermelhas, que são super nutritivas. As aves que se alimentam dessas uvas
elas vão sobreviver melhor e se reproduzir melhor. Então, a seleção natural vai favorecer os circuitos neurológicos dela de forma que ela enxergue o vermelho melhor. Então, várias décadas depois, a preferência de coisas vermelhas vai estar presente ali. Começa a surgir machos dessa espécie, que antes também tinham penas azuis, agora vai ter penas vermelhas. E aí as fêmeas vão olhar pra ele e pensam, tipo, putz, ó, bora nessa. E aí, no caso, a fêmea já seria, o sistema nervoso feminino já seria projetado para responder àqueles estímulos vermelhos. Esse exemplo da ave que eu dei é totalmente hipotético, mas ilustra muito bem o que eu quero dizer aqui. E na vida real, a gente consegue ver isso com algumas espécies de primata e sapos. Eu não quis falar aqui a questão verdadeira de como é que acontece nos primatas, porque é uma puta evolução no olho, aí tem a ver com espectro visível, aí tem a ver também com física. Eu não quis trazer todos esses conceitos aqui, porque minha intenção aqui não é ficar dando aula, né? Mas eu acho que deu pra entender o que eu quero passar. Além dessas hipóteses, ainda tem a de imprinting sexual, que seria quando um macho literalmente aprende a qual sexo gostar. Tem várias assim nesse viés, mas eu não quis trazer aqui, porque senão esse episódio ia ficar gigante. Agora, para fechar esse episódio, eu queria falar um pouco sobre alguns problemas que os animais andam enfrentando na reprodução. Problemas que muitas vezes somos nós, humanos, que somos responsáveis. O primeiro é a poluição. Graças à poluição, que geralmente está por resíduo comercial, ela tem um efeito óbvio de morte de animais, né? Só que, quanto mais o aumento da poluição, mais, por exemplo, a água de um rio fica turva. Acaba que fêmeas não conseguem ver bem na água turva e rola o aumento da hibridização, que é quando uma espécie se acasala com uma outra espécie e não consegue, majoritariamente, produzir descendentes férteis. E putz, vocês viram no decorrer do episódio que é uma energia do cacete pra conseguir um parceiro, pra conseguir se reproduzir. Ainda depois eu nem falei da prole, do cuidado parental. Imagina você passar por tudo isso pra você não conseguir passar seus genes pra frente. Muito rolê. Também rola que animais em refúgio de conservação, como zoológico e outras coisas do tipo, eles são forçados a viver sob circunstâncias que reduzem o imprint sexual. Eu não falei muito sobre imprint sexual, mas é quando o animal jovem acaba aprendendo as características que procurem um companheiro. E aí, quando as espécies são relacionadas a algum tipo de perigo, que vão morar junto ali no zoológico, acabam aprendendo com adultos da espécie errada como que seriam essas características. E aí isso vai gerar uns comportamentos super mal adaptados. Ah, Voyé, então o problema é o zoológico? Não, o problema é o que levou o animal ali para começar, que geralmente começa com o humano e termina com o tráfico animal. Para detalhes, consultar o episódio passado. Também tem a questão que algumas espécies vão interpretar distúrbios humanos de uma forma como perigo. Então, tipo, sei lá, desmatamento. Eu falei desmatamento, que é uma parada super extrema, que eu fui longe mesmo, mas pode ser coisas muito menores que isso. Vão interpretar isso como sinal de perigo. E aí, esse sinal de perigo vai fazer com que as fêmeas passem muito mais tempo vigilante para não morrer e menos tempo escolhendo os companheiros. Como elas vão passar menos tempo escolhendo companheiros, às vezes alguns machos super de baixa qualidade, uns machos super capenga, vão conseguir a oportunidade de se acasalar. E aí vai surgir uma prole capenga. E quando é uma circunstância mais extrema, rola tipo... Por exemplo, tem o antílope e o black buck, que a fêmea sempre está no cio por apenas 24 horas por estação reprodutiva. Se essa fêmea se sentir perigo nessa época, ela simplesmente não vai se acasalar. Vai evitar de se reproduzir durante toda uma estação. Ah, Dani, mas tem próxima. Porra, mas uma estação reprodutiva para animal é uma parada super significativa. Também tem vários outros efeitos, aqui eu citei alguns super por cima, super para vocês entenderem, porque a mensagem final que eu quero passar nesse episódio é que a gente tem que começar a olhar melhor pro ambiente que a gente vive e pelo jeito que a gente olha os animais. É muito fácil a gente olhar para os animais como se eles fossem entretenimento ali no zoológico, ou a gente olha eles na rua, quer pegar para si, ou até ver eles como uma simples fisiologia e é isso aí. Mas não, animais são vidas que importam, vidas que precisam ser cuidadas. E não tô falando que vamos demonizar o zoológico. Não, a gente tem que olhar muito para o jeito que a gente... O que a gente pode fazer? A gente pode cobrar de governante? Então vamos cobrar de governante. Vamos prestar atenção em quem a gente vota, em quem a gente está elegendo. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu posso diminuir o meu lixo? Não poluir minha cidade, as ruas, mesmo que seja um ambiente urbano?
que a gente também acha que não tem animal em ambiente urbano, né? Uma parada tipo, ó. Então, assim, vamos começar a repensar o jeito que a gente tá vendo a natureza, o jeito que a gente tá lidando com a natureza. Existem vários outros problemas com vários outros animais que eu não citei aqui pra esse episódio não ficar muito pesado. Mas, em suma, era isso. Vamos respeitar os animais e o ambiente que a gente vive. Voyeur, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Sigam nossas redes sociais. O nosso Instagram é Voyeur de Animais Coloridos. O nosso e-mail é voyeurdeanimaiscoloridos@outlook.com. O nosso Twitter é vcoloridos. Inclusive, no Twitter, eu tô de vez em quando postando algumas curiosidades, algumas threads. Compensa seguir. Por favor, me dê feedback sobre esse episódio, já que eu mudei o formato. Eu preciso saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês preferiam outro, se vocês têm alguma sugestão de formato pra me dar também. E compartilhem, curta, compartilhe. Chama amiga, tio, primo, sobrinho, o que for. Bora me ouvir, bora ouvir esse episódio, bora aprender juntos sobre seleção sexual. E também, quem quiser, fala sobre algum tema específico, vão lá no Twitter, comentem, no Instagram, em qualquer uma das redes sociais. Por hoje é isso. Muito obrigada por ouvir até aqui. Tchau!